O batismo nas águas é necessário para a salvação? O tema do batismo nas águas e sua relação com a salvação tem sido debatido ao longo dos séculos entre diferentes tradições cristãs. Alguns grupos argumentam que o batismo é um requisito absoluto para a redenção, enquanto outros afirmam que a salvação é exclusivamente pela graça, independente do batismo. Mas devemos nos apoiar nas Escrituras. A doutrina reformada afirma categoricamente que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebida pela fé somente. A Escritura é clara ao dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. A salvação é operada exclusivamente pela justificação mediante a fé, sem qualquer adição de obras humanas. Se o batismo fosse uma exigência para a justificação, a salvação não seria mais pela graça, mas por um rito externo. O batismo nas águas é sem dúvida uma ordenança de Cristo para a sua igreja. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Contudo, o batismo não é apresentado como um elemento salídico, mas sim como um sinal visível da obra invisível da graça de Deus. Ele é um sacramento, uma ordenança que aponta para realidades espirituais, mas não opera a salvação em si mesma. Uma perspectiva da Confissão de Westminster reforça isso e afirma que a graça prometida não é conferida pelo batismo no momento em que é administrado, mas sim no tempo próprio de acordo com o conselho de Deus. Se a salvação fosse conferida pelo batismo em si, então estaríamos ensinando uma forma de Baptismal Regeneration, regeneração batismal, doutrina negada pela tradição reformada. Um dos exemplos mais contundentes contra a necessidade do batismo para a salvação é encontrado no episódio do ladrão na cruz, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão crucificado ao lado de Jesus não foi batizado, mas recebeu a promessa da vida eterna. Se o batismo fosse absolutamente necessário para a salvação, esse caso demonstraria uma exceção inexplicável. Mas, como sabemos que a salvação é exclusivamente pela fé, esse caso reforça a doutrina reformada. O batismo não salva, mas ele representa a nossa união com Cristo e a purificação dos pecados, apontado pela obra do Espírito Santo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. O batismo representa essa morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. No entanto, o verdadeiro batismo que salva não é o da água, mas o batismo do Espírito, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Alguns usam textos como Marcos 16, versículo 16, para defender que o batismo é necessário para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porém, observe que o que condena é a falta de fé e não a falta do batismo. O versículo não afirma que quem crê e não for batizado será condenado. Outro texto citado é Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. A expressão para a remissão dos pecados pode ser traduzida também como por causa da remissão dos pecados, indicando que o batismo segue a salvação e não a produz. O batismo é uma ordenança essencial da fé cristã, mas não um requisito para a salvação. A justificação é exclusivamente pela graça, por meio da fé, conforme exposto nas Escrituras e ensinado pela tradição reformada. Assim, ao discutirmos esse tema, devemos evitar tanto o erro do sacramentalismo, que confere poder salífico ao batismo, quanto o erro da negligência sacramental, que ignora a sua importância como sinal e selo da fé. O batismo não salva, mas todo salvo deve buscar o batismo como obediência ao mandamento de Cristo.